tive como é que eu vou dizer? Uma impressão no meu coração muito legal numa meditação dessas que eu faço durante a semana, devocional. E no meu devocional eu encontrei uma figura que eu achei tão profética e que eu não tinha entendido antes, né? Porque nós vemos aí, por exemplo, que a gente acompanha na imprensa que o povo de Israel está fazendo o que eles chamam de aliar, né? Então eles estão voltando de todas as nações para Israel. Isso é um fenômeno, né, sem precedentes. Não tem na história da humanidade uma nação que tenha deixado de existir, tenha sido dispersa por todos os lugares, tenha perdido sua terra, tenha perdido o contato, muita gente. E por séculos isso aconteceu. E aí então o Senhor começou a cumprir a sua palavra sobre Israel acerca dos últimos dias, de que Ele iria reunir de todas as nações para estarem de volta naquele lugar que não havia mais e se estabeleceu novamente. Pode, porventura, uma nação vir a existir em um só dia? Israel veio a existir novamente em um só dia, quando a Assembleia da ONU declarou que aquilo era verdade. Tem muita coisa acontecendo, mas o fato é que esse movimento foi chamado de aliar. E eu nunca tinha parado para prestar atenção nessa palavra, mas essa palavra é uma palavra profética e ela tem a ver com o que eu quero compartilhar com vocês, porque aliar, muito mais do que voltarem para Israel, significava quando as pessoas que estavam ali em Israel subiam até Jerusalém. Jerusalém é no lugar alto. Aliar significava subir para Jerusalém. Então você vai encontrar sempre Jesus falando: vamos subir para Jerusalém. Isso acontecia antigamente no Velho Testamento, subir. Então subir para Jerusalém é algo profético, porque a velha aliança, o povo de Deus subia para a Jerusalém física, mas nós, como nova aliança, nós como Israel profética do Senhor, somos chamados a subir para a nova Jerusalém, em nome de Jesus. Então essa figura, ela é interessante, porque nós somos chamados a subir, a estar mais perto do Senhor, somos chamados a subir, a estar com Ele. E por que nós precisamos subir, se nós não estamos geograficamente no mesmo lugar? Porque a humanidade toda, ela caiu no pecado. A humanidade estava com Deus, ela estava ali na presença de Deus no Éden. O Senhor, Ele se manifestava ali. Adão tinha acesso à presença de Deus. A presença de Deus, ela pressupunha que atrás dele há um alto e sublime monte, onde está o templo do Senhor, onde está o trono do Senhor, onde está a glória do Senhor. E o Senhor via todo fim de tarde ter comunhão com Adão e Eva, e isso era tremendo. Mas no pecado, então, Adão e Eva foram expulsos do jardim, foram expulsos da presença do Senhor, e a humanidade então está caída. A humanidade não apenas está caída, mas a humanidade, ela está hoje, então, se eu colocar o sistema do curso desse mundo atual, ali entrou o pecado, ali veio a queda, e ali toda a humanidade foi colocada na porta do inferno, enquanto vivos estão em pecado, enquanto vivos estão em queda, enquanto vivos estão debaixo de condenação, e se nada acontecer ao longo das suas vidas, estão no inferno. E é impressionante como o sistema de marketing do Satanás conseguiu fazer com que as pessoas não acreditem mais que o diabo existe, não acreditam mais que o inferno seja um lugar real, não acreditam mais que isso tudo é verdade. E é impressionante como o que se chama de fake news hoje muitas vezes é verdade, e algumas verdades bíblicas parecem que são fake news. E é interessante ainda mais porque o Senhor Deus, Ele nunca preparou um lugar daqueles para jogar quem quer que seja da humanidade. A palavra de Deus nos revela que Ele criou esse lugar para Satanás e seus anjos. A palavra de Deus nos revela que esse lugar é um lugar de condenação para os anjos que, conhecendo Deus, tendo acesso a Ele, tendo acesso à sua presença, tendo acesso à sua glória, conhecendo quem Deus é, decidiram se levantar e se rebelar contra Deus. Então, para Deus, Ele criou, em relação a esses anjos, Deus criou este lugar de tormento. E por que é um lugar de tormento? Porque é um lugar da ausência absoluta do Senhor Deus. Na presença de Deus, Davi nos fala, há delícias perpetuamente. Na presença de Deus há uma luz incompreensível e inalcançável. Na presença de Deus há adoração. Na presença de Deus há alegria. Na presença de Deus há paz. Na presença de Deus há todas as coisas inerentes de quem Deus é. Mas como eles rejeitaram o sistema de Deus e a presença de Deus, eles têm que ser lançados num lugar que é a ausência absoluta de Deus. A ausência absoluta de Deus é que se Deus é luz, ali é um lugar de trevas. Se em Deus é um lugar de prazeres e de delícias, ali é um lugar de tormento. Se ali é um lugar de esperança, é um lugar de angústia. Se ali é um lugar de paz, é um lugar então de tormento. E esse lugar Deus criou para os anjos caídos antes da humanidade.
Mas Adão e Eva, criados na presença de Deus, criados para viverem para sempre neste planeta, criados para viverem para sempre neste planeta, porque são seres terrenos, criados a partir da terra, do pó da terra. Então, tendo seus corpos aqui, vivendo para sempre, como era o propósito de Deus, com a sua alma eterna, como era o propósito de Deus, com acesso espiritual a Deus, como era o propósito de Deus, viveriam para sempre neste lugar, na terra. Mas a Bíblia fala que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens e todos pecaram. Então, quando alguém desencarna, perde o direito de viver neste corpo, não tem para onde ir. E essas pessoas que rejeitaram o Evangelho de Jesus, rejeitaram a salvação de Deus, rejeitaram a revelação do Deus Criador, que não podem ir para a presença do Deus Santo que habita nesse lugar tão santo que nós não alcançamos, não tem como entrar na presença da santidade do Senhor, porque estão cobertos de pecado. Qual é o lugar que sobra? A ausência total de Deus. O lugar que Deus não criou para ter nenhum ser humano. O lugar que Deus criou para os anjos caídos, Satanás e seus demônios. Então essas pessoas que nascem desta maneira no pecado e não encontram a solução para o pecado, têm que ir para aquele lugar depois que morrem, porque não há outro lugar onde possam ir com os seus corpos não materiais. E isso é pouco falado, porque quando isso é pouco falado, as pessoas acham que está tudo bem na sua vida, podem ver de qualquer jeito e está tudo certo, e depois que partirem daqui, vai estar tudo bem, vai estar tudo em paz, vão estar em algum lugar feliz. E é interessante, como eu vejo muitos crentes, quando morre alguém famoso, já falei isso, me incomoda profundamente, morreu um jogador de futebol, viveu de horror, uma vida horrorosa, RIP, descanse em paz, rest in peace, vai jogar futebol no céu. O outro vai tocar música no céu, vai cantar um coral no céu. Que é isso? Como é que um crente que conhece Jesus pode dizer que algumas pessoas que pela vida que a gente vê publicamente, aparentemente não tem como estarem lá? A gente pode achar que tá bom, não vou lançar essa pessoa no inferno, não vou fazer nada porque eu não sei nada, mas não dá para o crente querer colocar no céu. O que nós temos que fazer? Ora pela família que perdeu aquela pessoa querida. Ora para que aquelas pessoas que dizem respeito a esta pessoa famosa, que foi legal, possam encontrar a salvação. Mas não dá para a gente colocar como se fosse verdade. E parece que muito crente, na verdade, no fundo, acredita que alguém que morre sem Jesus Cristo, que vive uma vida de qualquer maneira, vai ser recebido no céu. Não será. E por que não será? Porque se tivesse uma outra forma de haver solução, Deus jamais teria sacrificado o seu filho na cruz do Calvário da maneira que foi. E se tivesse outra solução, o próprio Jesus jamais teria levado sobre si tudo que ele levou na cruz do Calvário. Que pudesse todo mundo descansar em paz. Eu vou lá no céu fazer batucada, vou lá no céu tomar cerveja com os amigos, vou lá no céu cantar com as pessoas porque vão fazer um sambão lá. Não! Se tivesse outra forma, o próprio Jesus jamais faria isso. E se nós não entendermos isso, se nós não compreendermos a gravidade que é uma pessoa morrer sem Cristo, de ficar eternamente separada do Senhor, eternamente naquele lugar, isso precisa aquecer os nossos corações, para que nós possamos falar para as pessoas ao nosso redor, que há uma necessidade de a pessoa compreender a realidade do mundo vindouro. Isso é a verdade, porque isso é Bíblia. Salomão, Provérbios capítulo 15, 24. Ele tem uma revelação tremenda, porque ele diz: para o sábio, ao caminho da vida, que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Salomão tinha essa revelação, o povo tinha essa revelação, porque essa revelação era dada por Deus. Essa revelação, ela era parte da compreensão da condenação que há sobre toda a humanidade que nasce condenada. Não é que nasce todo mundo em um nível intermediário, que não está tudo bem nem tudo mal, então eu vou vivendo a minha vida aqui, e afinal de contas eu não sou tão ruim, tem gente muito pior que eu, e parece estar tudo bem, e vou vivendo aqui numa zona neutra, e nessa zona neutra eu posso imaginar que vai ter um lugar para mim. Não é verdade. Quem comigo não ajunta, espalha, diz o Senhor Jesus. Luz e trevas, verdade e mentira, certo e errado. Não tem terceira via no mundo espiritual, não há um lugar intermediário. São os extremos. Os extremos. E Deus, ele está no céu em cima. E Satanás hoje, ele está embaixo no inferno.
Hoje ele não está definitivamente lançado àquele lugar, ele ainda pode agir por algum tempo, mas o tempo dele está acabando. E o nosso tempo também está acabando. Talvez você não precise pensar em escatologia, mas alguns de nós perdemos pessoas ao longo dos últimos tempos, pessoas que não deveriam ter partido, partiram. Nós temos que estar prontos para encontrar com o Senhor o tempo todo, face a face, preparados para saber por que estamos confiantes de que estaremos com o Senhor para sempre. E a maior das angústias que pastores podem passar é quando a gente sobe aqui, a gente olha para a carinha de todo mundo que está aqui. E a gente quer ter certeza de que você tenha certeza de por que você é salvo. E se você ainda não tem certeza de que você é salvo, em nome de Jesus, que você não saia daqui com essa dúvida. Você não garante a sua vida, você não garante a sua eternidade, que você teve um domingo feliz, num culto com os seus queridos, e sair por essa porta sem ter a convicção da sua salvação. Não há nada mais importante na igreja de Jesus que não seja pregar o evangelho para as pessoas ao redor. Já compartilhei algumas vezes, eu trabalhei com uma pessoa por alguns anos da minha vida, almocei com ele mais do que eu almocei com a Fúvia. Falei de Jesus várias vezes para ele, jovem ainda. Glória a Deus que eu falei para ele, porque ele infartou e morreu faz 2 anos. E aquela morte me impactou tremendamente, porque ele estava comigo todos os dias, entrava na minha sala, contava piada, muito engraçado, um cara inteligente, um cara preparado, que começou a meter os pés pelas mãos na vida dele, mas parecia que ele tinha muito tempo, e eu falava para ele, quando ele teve uma cirurgia do coração horrorosa, que parecia que ele ia ficar naquele lugar, quando ele entrou na minha sala, depois que deu tudo certo, tudo bem, ele entrou ali, eu olhei para ele assim, e com todo o amor do mundo eu olhei para ele, falei, aí cara, tudo bem? Ele falou, tudo bem, cara, tá legal, né? Aí eu falei, se tivesse dado errado? Ele falou, como assim? Se a cirurgia tivesse dado errado, onde você ia estar agora? Não, Harold, a espiritualidade e as coisas, estou lá. Não falou nada, porque eu tinha falado de Jesus para ele. E quando eu soube da morte dele, aquilo me chocou de uma maneira terrível. Porque eu fiquei... Não vou dizer que todos os dias eu não lembre dele, mas muitas vezes eu fui mandando em Alphaville e parece que às vezes todos os sósias dele aparecem assim em alguns lugares que a gente está. E aquela memória de eu olhar para ele e esperar que ele, na última hora, ele tenha tomado uma decisão contrária. Mas se ele não fez nada, ele está nesse lugar horroroso. Um cara que andei com ele, viajei com ele. Andamos juntos, almoçamos juntos, demos risada, brincamos. Se eu não tivesse falado para ele, eu não sei nem se eu conseguiria subir num púlpito para pregar. Porque a coisa mais terrível é você conviver com uma pessoa e não falar nada para ela. Ser um crente agente secreto. E achar que está tudo bem. E se não estiver tudo bem no dia seguinte? Então nós temos que entender que a queda jogou a humanidade para baixo. E não só para baixo, como na porta das profundezas. E o tempo todo o Senhor está nos chamando para cima, para os lugares altos, para a vida eterna. E não somente para a vida e para a vida eterna, mas para vivermos a vida cristã em alto nível, em altos louvores, em alto relacionamento, nos lugares altos onde o Senhor habita, porque é para lá que nós vamos, esse é o nosso destino eterno, a nossa aliá espiritual, significa que nós vamos subir para Nova Jerusalém, que esse é o convite que o Senhor faz para nós, e nós precisamos então entender como Ele nos chama e por que Ele nos chama, para que nós possamos estar então plenamente alinhados com a verdade da palavra de Deus, prontos para responder à razão da esperança que há em nós. Você precisa saber explicar por que você acha que se alguma coisa der errado na vida e você morrer na esquina, você vai chegar no céu e Deus vai falar, pode entrar. Você tem que ter certeza disso. Não tem nada mais importante para você fazer nessa vida. Não tem nada mais importante de prosperidade, de conquista, de alegria, de família, de filho, de casamento, de negócio, de viagem. O que quer que seja, que não seja você ter certeza para onde você vai quando a vida acaba aqui. Isso é fundamental para você e você não pode ter dúvida. Porque se você tiver dúvida é muito sério. Porque se você tiver errado, não tem volta. Não tem outra volta, não tem outra chance. Enquanto estamos aqui todos os dias, a misericórdia do Senhor está estendida sobre nós. Dia após dia, sua misericórdia se renova, não somente sobre nós, mas também sobre os ímpios, para que ainda se convertam, para que ainda caiam em si, para que ainda olhem a criação e vejam, há um Criador, para que ainda olhem para tudo que está ao redor e falem, de onde veio tudo isso? Porque precisa de mais fé para crer que o universo sempre existiu ou que ele explodiu, do que crer que é um Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas. Nós sabemos a verdade. Você está ouvindo a verdade.
E eu espero que você e eu, com essa verdade, possamos fazer o que Deus espera que nós venhamos a fazer. Então, o sistema do curso desse mundo é pecado, queda e inferno. Não tem outra maneira. Mas o homem, ou a humanidade, ou quem nós somos, então o processo é em curso em cada um de nós, todos nós que estamos aqui neste salão hoje, e você que está me acompanhando em casa também, esse aspecto diz respeito a você. Nós temos 3 lugares que nós podemos estar no curso então da vida humana. O primeiro é o homem natural. O segundo é o homem carnal. E o terceiro é o homem espiritual. Paulo fala isso com muita clareza. Eu quero compartilhar alguma coisa sobre esse texto com vocês, lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículos 14 em diante. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Eu falei segunda, mas é primeira, tá, Marcão? Derrubei vocês de novo. Aí que tá. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então eu vou dizer uma coisa assim com toda clareza. Se isso que eu falei agora para você não entendeu nada do que eu falei, você acha que é um absurdo, que é um exagero, que eu estou errado, eu vou dizer para você que você tem uma grande chance de ser uma pessoa natural, uma pessoa sem revelação do Espírito Santo, porque somente pelo Espírito Santo podemos entender algo assim. Porque o homem natural acha que se tem um Deus, ele é bom, ele é bonzinho, ele vai receber todo mundo, ele não vai fazer uma coisa dessa com ninguém, afinal de contas a gente ouve que ele é misericordioso, afinal de contas o meu pecado não é tão sério, afinal de contas meus amigos fazem coisas muito piores do que eu faço, e dá para Deus chegar lá, e ele vai livrar a minha, meu pai é crente, eu tinha uma avó que orava por mim. O homem natural não entende nada das coisas espirituais. Se você não entende nada das coisas espirituais, fica esperto. Porque talvez você não saiba nada, porque você não tem o Espírito Santo de Deus. Porque você pode ter vindo à igreja e ser uma pessoa religiosa. Porque você pode acompanhar pregações da palavra, mas o Espírito Santo não revela o seu coração. E se você não entende nada, o homem natural não entende nada. Aliás, o próprio mundo chama pessoas que nascem como pessoas, aqui no Brasil pelo menos, né, cartório de pessoas naturais. São pessoas que nasceram aqui, naturais, natural. O que é natural? É o que é o normal de acontecer. Pessoas que nascem aqui nesse planeta e não conhecem a Deus, não têm revelação de Deus. E está tudo certo isso acontecer assim, está tudo bem. Só que Deus fala que Ele começa a se revelar ao longo da vida. Ele busca essas pessoas com o seu amor. Mesmo que os crentes não vão pregar, o Senhor estabelece uma pregação na vida dessas pessoas, revelando a criação, revelando que existe alguma coisa extraordinária onde nós estamos inseridos e que ninguém consegue explicar de onde veio tudo, se não for pela verdade de que Deus criou tudo. As pessoas podem optar por crer em outras coisas, mas o Senhor que nos criou, Ele colocou algo no nosso coração que faz com que nós venhamos a compreender essas coisas de uma maneira inspiradora, porque Ele sabe falar conosco, porque Ele nos criou. Então, quando Deus desperta a nossa atenção de que tem um Deus Criador, Ele vai colocar alguém para falar ao seu coração: existe um Deus Criador que te ama. Existe o amor de Deus derramado sobre a sua vida e você precisa conhecer a Ele. Deus se encarrega de buscar aqueles que dizem: eu quero saber mais. Mas aqueles que dizem: não quero saber de nada, Deus dá um passo atrás e Ele espera um pouco. E durante a vida Ele vai tentar de alguma maneira ainda falar ao coração dessas pessoas. Sempre falo, muitas pessoas, muitos aqui de vocês já viveram situações na vida que foi um milagre você não ter morrido. Um acidente de carro, um livramento, uma situação impressionante. Como é possível, né? Uma grande bênção. E aí nessas horas Deus está mandando um bilhetinho assinado, mas um nome que as pessoas não conseguem perceber, mas elas até absorvem de alguma maneira. Puxa, foi um livramento isso aqui. Puxa, graças a Deus. E a pessoa não conhece a Deus, que Deus que livrou. Ou então, que sorte. Eu tenho corpo fechado, eu sou uma pessoa especial. De alguma maneira Deus mandou um recado. E muitos naquela hora param e falam: isso aqui é sério, eu preciso conhecer, entender o que aconteceu. Está entendendo o que eu estou falando? Essas pessoas são homem natural, homem e mulher natural, humanidade natural. Não tem revelação de Deus. É capaz de ver uma criança nascendo, ganhar um filho, aquela coisa maravilhosa. Fala: olha que presente, né? Ganhei um presente. Cara, toda vez que você ganha um presente, se você está na sua festa e você não sabe, você vai falar: quem que deu esse presente? Aí você vê o cartãozinho, né? Se é um presente horroroso, fala: quem foi meu amigo que me deu essa porcaria?
Você é um presente legal, surpreendente. Caramba, quem que me deu isso, né? A gente quer saber quem deu o presente. E tem um monte de gente que fala que a vida é um presente, mas não quer saber quem é o presenteador. Você consegue perceber a cegueira espiritual, a loucura que é? Isso é ser o homem, a mulher natural, como nasce, está tudo bem. Mas ao longo da vida o Senhor vai buscando. Aleluia. Eu quero crer que aqui, se eu não posso pôr a mão por todos, eu creio que a maioria é. Talvez alguns eu possa ter uma preocupação a mais. Mas então um dia você conheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Um dia você recebeu a vida espiritual. Um dia você recebeu a graça da salvação. Não porque você fez alguma coisa, porque o que você fez e eu fizemos antes da salvação era merecer o inferno. Nós não fizemos nada para merecer a salvação. Hello? Está entendendo isso? Você não fez nada. Você não se tornou uma pessoa especialíssima que Deus falou, uau, eu preciso dessa pessoa comigo no céu. Não, você não tinha nada para dar para ele, eu também não tinha. Mas ele te amou. Ele chegou, ele viu potencial na sua vida. Essa pessoa na minha mão. Olha que vida medíocre, olha que vida ridícula, pobre, insignificante. Mas se eu encher do meu espírito. Mas se eu colocar a minha palavra. Mas se eu colocar algumas pessoas para cuidarem dela. Mas se eu agora transformar a vida dela. Que coisa tremenda que eu tenho para fazer nessa vida. Trazer para uma vida alta, não uma vida medíocre, uma vida baixa, uma vida no chão, uma vida insignificante, mesmo que alguns digam, uau, que legal, porque é um monte de pessoas naturais, reconhecendo o valor em pessoas naturais, que não tem valor nenhum. Não há valor se não for em Jesus Cristo. Ele é o que dá valor a quem você é. É nele que Deus nos valoriza, é através dele que Deus nos recebe. É assim que nós podemos fazer diferença. E aí Paulo continua dizendo, porém, o homem espiritual julga. Está escrito aí, julga na sua Bíblia? Julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. E aqui é muito interessante, porque uma das coisas que o mundo natural fala é, você não é ninguém para julgar o que eu estou fazendo. Aliás, tem um versículo que não crente sabe, é assim, não julguem. Não pode julgar, está na Bíblia. Não sabe nem qual é o versículo nem nada, mas essa é uma informação que no mundo natural corre direto. A Bíblia fala que a gente pode julgar. A Bíblia fala que a gente deve julgar. A Bíblia fala que nós vamos julgar os anjos. Tá bom para você? Não. Nós vamos julgar. Porque nós podemos julgar pelo fruto. Nós podemos julgar pelo que nós vemos. Podemos julgar e constatar pelo que está em curso. Se você vê uma macieira cheia de frutos, você não precisa chamar um especialista em botânica, zootecnia, para atestar que ali tem uma maçã, então deve ser uma macieira. Se você vê, você sabe que é, porque o fruto revela quem a pessoa é. A ignorância de Deus revela que a pessoa está vivendo no mundo natural. A transgressão da palavra de Deus revela que aquilo é pecado. Então não tem nada de errado em julgar que é um pecado em curso, mas não é julgar para condenar, é julgar para falar, presta atenção que isso que você está falando, que você está fazendo é contrário à palavra de Deus, não é um bom caminho, se arrependa. Nós podemos e devemos fazer isso por amor, porque não posso julgar. A pessoa está indo para o inferno, mas eu não posso fazer nada. Puxa, se eu falar, vou constranger. Eu vou constranger falando da minha religião. Eu não posso oprimir a pessoa que tem a sua base de fé. Eu não posso dizer para ela que ela está errada, porque isso é ofensivo. Isso é ofensivo a quem? Isso é ofensivo à santidade de Deus. E a ofensa à pessoa é você não falar nada. Porque se você era a última pessoa que ia falar alguma coisa, essa pessoa morrer, ela perdeu a última chance que ela tinha, porque hoje virou tudo de ponta cabeça, e a mensagem de Jesus na cruz é discurso de ódio. Respeitar a pessoa é não falar nada. Respeitar a pessoa é falar para ela, querido, você precisa de Jesus. Você precisa ser salvo. Você precisa abandonar a sua vida. Você não sabe onde você está indo. O homem espiritual, ele julga todas as coisas e ele não é julgado por ninguém, porque Deus não julga mais. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A humanidade pode julgar homens espirituais e falar, ele prega coisas contrárias ao senso comum, glória a Deus. Ele prega coisas contrárias aos valores da sociedade, glória a Deus. Deus não vai julgá-lo por isso. Deus disse que ele não é julgado por ninguém, porque ele está em Cristo. Quem está em Cristo é uma nova criatura, tudo que era velho passou, agora tudo se faz novo, então não é julgado porque crê no nome do unigênito Filho de Deus. A sociedade pode nos julgar com leis naturais, com valores naturais,
com valores do mundo natural, mas não com valores espirituais segundo a palavra de Deus. E no fim do dia o que importa para nós que estamos em Cristo são os valores da palavra de Deus, que são mais altos do que os que governam a humanidade, que são mais altos que os que governam o país, que são mais altos que os que governam os modelos de sucesso na sociedade em que vivemos. O que a gente quer fazer? Quem a gente quer agradar? Qual é o nosso foco? Qual é o foco da nossa vida, de fato? A gente tem que parar para pensar o que a gente pensa, o que a gente crê, porque se as coisas estão esquisitas, eu digo para vocês, vão ficar ainda piores. A perseguição vai chegar logo mais. O mundo está mudando. O sistema está mudando. O sistema do anticristo está entrando. Há uma nuvem entrando. Se você não percebe, é porque você está muito desligado. E se você percebe, enfia a cabeça no buraco como avestruz. É legal, você, com a cabeça no buraco do avestruz, você não vai sentir nada, mas não vai mudar nada do que está acontecendo fora, porque vai acontecer, porque Deus disse que vai acontecer. Então nós precisamos saber o que nós cremos, o que afeta a nossa vida, o que nós vamos fazer enquanto estamos aqui, para onde vamos. E Paulo então diz que o homem espiritual é diferente do homem natural, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos a mente de Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Então a revelação da palavra de Deus vem pela mente de Cristo em nós, vem pelo Espírito Santo de Deus em nós. É por isso que nós podemos olhar para a mesma coisa que as pessoas naturais oram e nós chegamos a uma conclusão completamente diferente da delas, porque nós temos a mente de Cristo, elas têm a mente do mundo. Elas têm a mente caída, elas têm a mente obscurecida no entendimento, elas não conseguem entender nada, porque estão em trevas. E quando nós pregamos Jesus, a luz de Jesus ilumina o entendimento. A palavra de Deus, que é lâmpada para os pés e luz para o caminho, traz luz para que haja revelação da salvação, da obra de Cristo. E essa é a melhor coisa que você e eu podemos fazer para alguém ao nosso redor, é trazer das trevas para a luz. Então nós temos a mente de Cristo, e porque temos a mente de Cristo, nós podemos decidir então o que nós fazemos com a palavra de Deus, como nós vivemos a nossa vida, o que é lucrar, o que é perder, o que é importante, o que não é, o que vale a nossa vida, o que não vale a nossa vida no sistema do mundo em que vivemos. Aí, quando a gente continua nessa leitura, versículo 1 do capítulo 3, aí é que entra onde eu quero conversar, para a nossa reflexão, você que é de Jesus como eu. Aí Paulo fala, eu porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas. Eu digo assim, em nosso meio não há ciúmes nem contendas. Em nome de Jesus, por favor. Se tinha ciúme ou contenda na sua vida, joga fora em nome de Jesus. Não é para você, não é para mim, não é para nós. Não é assim que sois carnais? E andais segundo o homem? E essa é a grande questão do homem espiritual em Cristo. Vai ouvir o homem natural? Vai ouvir o sistema do mundo? Ou vai ouvir a palavra de Deus pela mente de Cristo? Porque agora nasceu de novo, agora é pessoa espiritual, agora tem acesso à palavra, acesso à revelação, acesso à mente de Cristo. Agora tudo pode ser compreendido e discernido, e você pode julgar e falar que absurdo isso que está acontecendo, porque na Bíblia diz. Esse é o critério de julgamento. Que loucura isso estar sendo feito. Por quê? Porque a Bíblia diz, não é porque eu acho, é porque meu pastor falou, mas é porque está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa base de olhar o que está acontecendo ao nosso redor. Então, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo homens? Quem anda segundo homens é a humanidade, que precisa dos seus ídolos, que precisa dos seus líderes, que precisa das suas referências de sucesso, todas elas absolutamente contrárias à palavra de Deus, todas elas aplaudidas pela humanidade. Essa pessoa, olha, que pessoa admirável, tem que seguir, olha que sucesso, olha, é multibilionária, olha, gravou não sei quanto, olha, conquistou na vida empresarial, olha que vida maravilhosa, tem um monte de casamentos e está tudo feliz, olha que vida. Não é modelo para crente. Nós não vivemos segundo homens. Nós vivemos segundo a palavra de Deus. Então você que tem o Espírito Santo agora, você precisa entender quem você quer seguir. Porque o que acontece? Esse modelo se replica às vezes dentro da igreja. Então, eu sou do pastor Haroldo, eu sou da pastora Joaninha, eu sou do apóstolo Marcelo, eu sou do não sei o quê. Não, queridos, vocês e eu somos todos de Cristo.
Vocês não são ovelhas do pastor Haroldo, da pastora Fúvia, vocês são ovelhas de Cristo, e nós cuidamos de vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês não são nossos discípulos, vocês não são nossas ovelhas, ou vocês são de Jesus, ou vocês estão redondamente enganados, e vocês estão vivendo uma vida cristã errada, dando valor para coisas que não têm valor algum, porque vai ter um outro pastor muito mais simpático do que o pastor Haroldo, que vai conhecer mais a palavra do que o pastor Haroldo, e se vocês continuarem seguindo outros, e vão seguindo outros, vocês estão perdidos, apesar de salvos. Nós não seguimos homens, nós seguimos Jesus Cristo. Nós aprendemos com homens, nós ouvimos testemunho de homens. Pessoas levantadas por Deus vão nos ensinar, vão nos dar leite quando nos convertemos, vão cuidar da nossa vida enquanto somos recém-nascidos, vão nos inspirar qual é o caminho, mas o que eles querem é nos conduzir todos à maturidade, para que nós sejamos aqueles que vamos ensinar os que estão chegando. Nós vamos dar a vida de Jesus para aqueles que precisam, e vamos chegar à vida adulta, que é a vida em que nós nos reproduzimos no mundo natural. Então vamos nos reproduzir no mundo espiritual, porque a unção do Senhor vai estar sobre a sua vida, e você agora não é mais parte do problema na igreja, você é parte da solução. Tem um monte de gente que a vida inteira é parte do problema na igreja. Nunca está bom. O problema sempre a pessoa está envolvida. Não faz nada para ajudar a arrumar. Não tem nada para propor, mas reclama e contamina as pessoas em volta. E sabe o que acontece? Tem gente dentro da igreja que vai seguir homens, vai seguir essa pessoa, agora é parte do problema. Tem um grupo de pessoas do problema. Glória a Deus que isso não acontece aqui. Mas eu já vivi em muitas igrejas ao longo dos meus 60 e tantos anos. É impressionante como tem pessoas que dentro da igreja seguem pessoas, ou se importam com pessoas, ou reclamam de pessoas. Isso não é vida espiritual, isso é carnalidade. Isso afasta os que não se converteram, que estão dentro da igreja, da verdade do evangelho, porque se a verdade não está aqui, para onde que eu vou? Pensei que aqui era o lugar. Pensei que aqui era tudo legal. A igreja não é um lugar que é tudo legal, a igreja é um lugar que tem problema. Glória a Deus, por quê? Porque somos pessoas que queremos ser transformados. Somos pessoas que entendemos de onde viemos, que entendemos qual é o padrão espiritual, e nós queremos ser transformados. Nós queremos que o Senhor opere em nós aquela obra que Ele começou naquele dia e que vai completar até o dia de Cristo. Então sim, nós temos problemas na igreja. Sim, nós temos que lidar com o pecado dos irmãos. Sabe por quê? Porque tem os nossos. Mas nós não somos mais pecadores. Eu fico nervoso um pouco, às vezes eu me seguro em reunião de oração quando alguém fala: ó Senhor, tem misericórdia de nós, pecadores. Essa pessoa fala isso, eu vou parar e vou pregar o evangelho para ela. Porque pecador é só quem é pecador, quem não nasceu de novo. Se você nasceu de novo, sabe quem Deus diz que você é? Santo. Mas eu peco, Haroldo. Eu sei que você peca, mas o pecado agora é um acidente de percurso, você não é pecador. Porque se você confessa que você é pecador, você está declarando pecado na tua vida. E aí a obra de Jesus não fez efeito, ou você não conhece a Bíblia. Então nunca mais diga, se você nasceu de novo, que você é pecador. Você é santo. Deus te vê santo. Você no céu, você é santo, não tem pecado. Deus não lembra dos seus pecados. Não importa o que você fez, não importa o que você fez. Jesus pagou na cruz. E no céu, diante de Deus, Ele te vê santo. Mas aqui na terra, você vai lutar contra o pecado. O pecado não vai ter mais domínio sobre você. E se você tem revelação de coisas na tua vida que estão erradas, é porque agora o Espírito Santo de Deus habita em você e revela o pecado. E isso é uma bênção. Para você falar o quê? Senhor, eu me arrependo desse pecado. Eu recebo o sacrifício de Jesus na cruz. Eu homologo o meu pecado lá. Estou livre disso e não tenho mais por que ser preso no pecado, nem nas memórias do pecado, nem no que eu fiz na minha vida antes, porque tudo isso é na cruz do Calvário. Isso não é mais motivo de acusação na sua vida, porque quem acusa de pecado é o diabo, mas o Espírito Santo convence para arrependimento, para comunhão, para vida, para alegria no Espírito Santo. Se você é de Jesus, diga assim: eu sou santo, em nome de Jesus. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Aleluia. Então veja, Paulo está falando: escuta gente, eu não estou entendendo. Vocês ainda são carnais, vocês ainda estão andando segundo pessoas. Como é que é possível? Quem é Paulo? Quem é Apolo? São servos, pelo meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. A esse respeito temos muitas coisas que dizer para vocês, difíceis de explicar, porquanto ainda se tem tornado tardios em ouvir. Aqui que é a questão. Tem muito crente que é tardio para ouvir. A palavra de Deus diz que nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para nos irar. Então nós temos que ter ouvidos, quando falam muita bobagem para a gente: Senhor, me ajuda a abençoar meu irmão.
tardio, pronto para ouvir, mas tardio para se irar. Tem crente que é pronto para dar uma voadora se saiu metade da linha. Se a recíproca fosse verdadeira, Jesus da glória. Então, temos que ser prontos para ouvir. E aqui Paulo está falando que esses caras estão sendo tardios para ouvir. Não querem ouvir a palavra. Não querem mudar áreas da vida. Não querem se tornar fanáticos. Não querem se tornar radicais. Querem ser crente mais ou menos, socialmente aceitos, que conseguem conviver na sociedade, numa boa, sem ser taxado de crente. Aliás, muitos nem sabem que alguns são crentes ao longo de 50 anos de convivência. O que ele está falando é isso. Tardio para ouvir o seguinte: essa palavra eu não quero ouvir. Essa transformação na minha vida eu não quero viver. Eu não estou a fim de mudar isso. Isso é um espírito de rebelião. Espero sinceramente em nome de Jesus que essa pessoa seja genuinamente convertida e que isso seja só pecado. Porque senão é o pior dos mundos, está dentro da igreja e está achando que está tudo certo e não está nada certo. Esse é o pior. Mas vamos pensar com bons olhos. Então, pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados novamente de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha que coisa tremenda. No Éden, Deus disse que Adão e Eva, se pecassem, se desobedecessem, se comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, se tornariam coparticipantes dele. Isso seria uma tragédia. Mas agora aqui Paulo fala que o espiritual, ele vai discernir o bem do mal. Louvado seja o nome do Senhor pela restauração que o Senhor traz na vida daqueles que agora têm a mente de Cristo. Nós conseguimos discernir o bem do mal. Nós conseguimos discernir o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Coisa que Adão não tinha antes, que ele não tinha revelação do mal. Ele estava vivendo no bom e no bem de Deus. Mas agora nós podemos ter essa revelação para sermos vitoriosos, mais do que vencedores, em nome de Jesus. Então veja, de alguma maneira, porque você está aqui no salão, porque você está assistindo agora, eu posso entender que alguém falou alguma coisa para você. Seja que você é da igreja, então seja programação, tem culto, domingo de ceia, estarei lá. Seja alguém te trouxe, porque gosta muito de você, falou, vamos lá na igreja comigo. Seja porque você não tem tanta certeza, mas você sabe o que está acontecendo e você veio. De alguma maneira alguém falou para você, e alguém falou para você que isso é legal. E você veio. Então, de alguma maneira, nós temos acesso a esta revelação, nós temos acesso a esta palavra, nós temos acesso à compreensão do que acontece aqui neste prédio. Nesse prédio se prega Jesus Cristo, nesse prédio se adora Jesus Cristo, nesse prédio Ele é o Senhor, nesse prédio nós oramos, nesse prédio nós olhamos a palavra, nesse prédio nós somos confrontados a mudar de vida, porque o Evangelho de Jesus é um lugar de confronto e é um lugar de conforto. As duas dimensões fazem parte da vida do crente. A palavra profética, por exemplo, quantos de vocês já receberam uma oração de alguém profetizando a sua vida? É uma bênção, não é verdade? Por quê? Porque essa palavra profética ela é para edificação, exortação e conforto. Aí o Senhor chega e pega você e fala, olha, eu sei o que está acontecendo. E aí tudo bem. Eu vi os seus dias, tudo bem. Mas alguém fala, eu sei que a terça-feira foi um dia difícil para você. Da pessoa, porque aquela pessoa fala, e não é maravilhoso o conforto de Deus quando Ele fala alguma coisa que ninguém sabe? Ele revela um segredo do coração para dizer o seguinte, eu sei o que está acontecendo na tua vida. Eu sei o que você está passando, eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Por acaso eu estou com a mão encolhida que eu não posso estender, por acaso eu estou com o ouvido surdo que eu não posso te ouvir, eu estou com você e o Senhor fala, e é maravilhoso isso, é uma delícia, glória a Deus. Mas o Senhor também nos confronta. Aliás, se Ele te corrige, isso é uma bênção, porque Ele corrige a todo aquele que recebe como filho. Agora, se você está com o pé na jaca há meses,
e nada acontece, você entra naquela porta, sai naquela porta e nada acontece, precisa ficar esperto, porque talvez não seja filho, porque não está coparticipante da correção a que todos os filhos fomos chamados a sermos participantes. É por amor que Ele nos corrige. E às vezes não é nada de errado, é só que Ele quer que você vá além. É muito tempo de conforto aqui, está tudo bem, essa bênção foi legal, você conquistou, puxa, que legal, está tudo certo, que legal, mas é o seguinte, anda, porque eu tenho mais para você, vai, sai daí um pouco, caminha, vai além, eu tenho mais coisas para você. Então não é uma correção porque algo está errado, é uma correção porque você parou na vida cristã, e o Senhor continua querendo grandes coisas através da sua vida. Ele quer coisas extraordinárias através de você, Ele quer revelar dons que Ele te deu, Ele quer revelar um projeto, um propósito na sua vida, Ele quer te levar para lugares mais altos, onde você nem imaginou que Ele fosse te colocar. Então, quando Ele te aperta um pouco, se não é pecado, é hora de andar, é hora de caminhar, é hora de ir para frente, é hora de subir, porque o Senhor nos chama para cima e para o alto, em nome de Jesus. O Senhor nos chama para fazer a nossa aliar gospel espiritual. Ele nos chama para Nova Jerusalém, Ele nos chama para estar mais perto dEle, Ele nos chama para sair dos lugares baixos e subir para os lugares altos. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, subir numa montanha é algo tão cansativo, é algo tão difícil, é algo tão árduo, que eu só fiz isso uma vez na minha vida com a Fúvia, com o Christopher, e nós subimos na pedra do baú do outro lado, atrapalhado. E o Christopher é um atleta, e o cara ia, e eu, aleluia, glória a Deus, eu vou parar no meio do caminho. Tinha uma outra pessoa com a gente, não vou falar quem era, vocês não conhecem. E aí, no meio do caminho, ele desistiu. Aí eu falei, mas eu vou mais um pouco. A desistência dele me deu um gás para ir a mais. E eu fui. E eu cheguei naquele lugar. Nunca mais eu vou fazer aquilo. Eu não preciso que eu já fui, fazer outra coisa nova. Mas quando você chega lá em cima, naquela outra face, que não é aquela que você vai de carro, mas aquela que você tem que subir uma parte complexa pra caramba, a vista é extraordinária. A vista é deslumbrante. O silêncio é algo assim incompreensível. E quando eu cheguei naquele lugar, o que eu e a Fúvia fizemos? Fizemos um memorial. Nós temos uma foto daquele lugar, como um lugar profético. Nós subimos num lugar assim. Não tem lugar da gente ver as coisas grandiosas de Deus, o horizonte grandioso de Deus, a obra maravilhosa do Senhor, que não seja num lugar alto. No lugar baixo a gente vê como todo mundo natural vê. A gente vê os mesmos problemas, as mesmas situações, as mesmas dificuldades, as mesmas dores, igualzinho todo mundo vê. E aí, se a gente não mostra que a gente tem uma visão espiritual, nós somos iguais a eles. Vamos contratar os consultores deles, vamos pedir ajuda para a superstição deles, vamos sair com eles para pedir um conselho, porque estão tão fora de lugar que não sabemos mais quem somos. Mas nós sabemos. Você sabe quem você é? Você tem acesso à palavra de Deus? Você conhece as promessas do Senhor? Você precisa voltar para os lugares altos. O Senhor está te empurrando para lugares altos, porque Ele está me empurrando para lugares altos, em nome de Jesus. Nós vamos fazer essa aliar. Talvez você estava lá no mundo natural. Talvez não, você com certeza já foi essa pessoa em algum momento. Em algum momento Deus te chamou de lá e você subiu para a vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Mas enquanto é criança, está tudo bem. Enquanto está buscando leitinho, está tudo bem. Mas o Senhor nos chama para lugares mais altos, para nós sermos aqueles que vamos ensinar, aqueles que vamos compartilhar, aqueles que vamos abraçar, aqueles que vamos orar, aqueles que vamos impor mãos e vamos orar por saúde, aqueles que vamos encorajar, porque agora há uma nova vida em nós. Não somos mais como éramos, embora estejamos vivendo no mesmo mundo, fazendo os mesmos negócios, trabalhando nos mesmos lugares, vivendo a mesma sociedade, porque Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes e os livres do maligno. Jesus não vai nos tirar desse lugar ainda. Ele vai nos tirar em nome de Jesus. Vamos todos juntos pelo arrebatamento da noiva em nome de Jesus. Vamos todos embora, estar para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por enquanto, é aqui que nós temos que viver. E é aqui que nós temos que mostrar a diferença para os homens e mulheres naturais que convivem conosco aqui. Então se você saiu, você já é alguém carnal ou alguém criança. Melhor que você seja criança.
Porque você não sabe tudo para tomar decisão. Se você é carnal, melhor que você se arrependa hoje em nome de Jesus e decida o quê? Não ser mais tardio para ouvir, mas ser pronto para ouvir. Estar preparado para ouvir e decidir: eu quero mudar, eu quero viver o melhor do Evangelho de Jesus Cristo para cá. Se eu sou crente em Jesus Cristo, eu quero agora ser sério, eu quero ser dedicado, eu quero orar, eu quero receber a palavra, eu quero orar com meus irmãos, eu quero obedecer a Deus, eu quero fazer a diferença, eu quero ser alguém que eu poder ensinar às pessoas o que está em mim, o que Jesus me deu. Louvado seja o nome do Senhor. E se você já está vivendo com uma pessoa espiritual, que já pode ensinar e compartilhar, não tem limite de espiritualidade para nenhum de nós, não tem teto. O teto é estar naquele dia diante do Senhor, sem teto, eternidade. Imagina a eternidade sobre a sua cabeça, eternidade. Queridos, nós somos chamados por Deus nesse tempo. A figura que eu quero usar é fazer a sua e a nossa aliar. Muitos estavam espalhados pelo mundo todo, longe de Israel, por perseguição, por problemas, porque nasceram naqueles lugares que as famílias foram levadas para lá. Mas eles agora estão saindo e estão voltando, porque essa é uma palavra profética do Senhor, impossível humanamente de se cumprir. Até porque a maioria das pessoas que estão envolvidas nisso nem creem em Deus, nem querem nada com Deus. Querem a agenda deles, querem o sistema deles. Estão obedecendo a palavra de Deus. Estão voltando. Os que chegam lá, vamos pensar assim, os que entendem, eles não vão entender ainda, mas logo vão entender, é subir para o templo. Só que o templo não é mais aquele, porque não é mais necessário o sacrifício, porque Jesus fez o sacrifício. O sacrifício foi feito, não precisa mais de sangue de bodes, não precisa mais de sangue de ovelhas. O pecado já foi coberto, o pecado já foi perdoado para aqueles que recebem. Então precisam subir para o templo, e você e eu somos chamados a subir ao templo do Senhor, a reunião, a assembleia dos santos, a congregação daqueles lavados pelo sangue do Cordeiro. Você e eu então somos chamados a entender quem somos. Voltamos não apenas para o lugar onde deveríamos estar, mas agora nós somos chamados a subir para a presença de Deus. E se você está vivendo ainda como criança em Cristo, é hora de abrir os ouvidos e falar: eu quero mais. Venha, participe, se envolva, tem gente para cuidar de você. Tem reuniões acontecendo, tem conteúdos quase todos os dias da igreja. O que é prioridade na sua vida de fato? É claro que tem que estudar, é claro que tem que trabalhar, tem que ser os melhores alunos, tem que ser os melhores profissionais. Isso glorifica a Deus. Até o ponto de que isso não te atrapalhe de servir a Deus. Porque tudo que você possa conquistar na sua carreira, nos seus negócios, na sua empresa, vai tudo ficar aqui. Você não vai levar nada para a eternidade. E aí eu pergunto: o que você vai levar para a eternidade, que é o que importa? E é isso que nós precisamos responder para nós mesmos. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Isso é para quem é natural, mas isso afeta quem é carnal, porque vive e faz um monte de coisa, supostamente bênçãos de Deus, e não tem nada para apresentar naquele dia. Então vamos subir para o santo monte do Senhor. Vamos subir para o santo templo do Senhor. Essa é uma decisão. E é diante dessa decisão e diante dessa mesa que eu quero te convidar a fazer a sua reflexão agora. Se você não tem certeza da sua salvação, não saia daqui sem resolver isso. Não brinque com isso. Não deixe isso para depois. A situação mais dramática que eu ouvi sobre isso, quem que foi, Fúvia, que estava naquele incêndio em São Francisco, em 1900? Moody, o grande evangelista Moody. Ele foi pregar em São Francisco, 1906, 1905, depois você vê a história. E ele pregou naquela igreja e ele não sentiu de fazer um convite para a salvação. E ele não fez o convite e o culto acabou e as pessoas foram embora. E naquela noite começou aquele incêndio que destruiu toda São Francisco. E ele ficou desesperado com aquilo. E ele falou: eu nunca mais vou terminar um culto sem fazer um convite acerca da salvação, porque eu não sei o que vai acontecer com as pessoas quando saem pela porta da igreja. Isso é botar terror? Não, isso é ser real. Eu prefiro apertar um pouquinho do que deixar você sair e eu ficar preocupado depois se eu tiver que fazer teu funeral. Sinceramente. Não saia daqui sem ter certeza da sua salvação. Não brinque com a sua eternidade, não brinque com a sua vida. Se você não entendeu muitas coisas que eu falei, provavelmente é que você não tem o Espírito Santo falando no seu coração, e você pode até achar que você é convertido, mas o homem natural não entende as coisas espirituais. E eu falei de coisas pesadas espirituais. Aliás, eu falei um pouco de alimento sólido hoje, mais do que leite, mas eu sei que a maioria de vocês entendeu, porque a unção do Senhor estava aqui conosco.
A unção do Senhor envolveu você, eu tenho certeza disso. Então, se você é natural, não saia daqui sem falar comigo. Eu podia falar para você levantar a mão, vir na frente, mas isso não resolve nada. Muita gente levantou a mão, foi à frente, repetiu a oração e nunca se converteu, porque não é isso que salva. O que salva é algo acontecer no coração e ser declarado com a boca. Então não vá embora, não saia daqui sem isso. Agora você que sabe que você pode dar mais para Deus, que pode consagrar mais a sua vida, o seu tempo. Você que quer realmente ser uma pessoa espiritual e poderosa, eu quero te convidar a orar agora. Baixe sua cabeça. A diaconia está se posicionando para a ceia, o louvor. Não é nada que você precise olhar. Não perca agora o seu ponto de contato agora com o Senhor. Porque se Ele está falando ao seu coração, é dia de você decidir uma consagração maior. É dia de você decidir inverter prioridades. É dia de você sair da mesmice. É dia de você deixar de abraçar o mundo e achar que está tudo bem. Porque o mundo vai acabar, não vai sobrar nada daqui. Tudo que tem aqui vai passar. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. É isso que a Bíblia fala. O mundo vai passar, mas o mundo do Senhor, o universo do Senhor é eterno. Ele nos chama para aquele lugar. Se você tem pecados para confessar agora, antes da mesa do Senhor, aproveita esse momento, você que tem revelação. Se você quer tomar decisão de mudanças de vida, faça isso agora. Faça isso agora, mas com sinceridade. Eu não quero, isso aqui não é emocionalismo, é uma oportunidade de você fazer algo sério para a sua vida. Em nome de Deus.